Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda exatamente em julho do ano passado. O objetivo aqui não é nem fazer análise nem recomendação de ações, existem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho em bancos e corretoras e fazem muito bem. Aqui procurei seguir um caminho menos percorrido. Resolvi compartilhar com vocês as minhas experiências. Deste modo, eu entendo que o conteúdo aqui disponibilizado, são mais de 700 vídeos já publicados, poderão mudar o seu mindset. Condição essencial para que você tenha sucesso na Bolsa de Valores. Se você não trabalhar os seus aspectos mentais, você jamais terá sucesso na Bolsa de Valores. Simples assim. Pode acreditar, porque eu fracassei na Bolsa enquanto não fiz essa reprogramação do meu cérebro. E por que eu preciso fazer isso? Porque a Bolsa ela foi feita pelos ricos e para os ricos. O sistema financeiro ele é muito bem estratificado. Para os pobres existe a caderneta de poupança. Esse é o produto que foi feito para as pessoas pobres. Para a classe média, o produto desenvolvido foi a renda fixa. Para a classe média, a renda fixa. E para os ricos, a Bolsa de Valores. Muito bem, é perfeitamente possível você querer deixar de ser pobre, você querer deixar de ser classe média e aspirar ser rico, aspirar melhorar a sua vida, aspirar conseguir a sua independência financeira. Todos nós devemos ter essa busca por uma vida melhor. Isso é perfeito. O que a gente precisa entender é que para isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a Bolsa foi feita pelos ricos e para os ricos, na Bolsa, para termos sucesso, precisamos pensar como os ricos. É isso que precisa acontecer. Se você entender isso, você vai estar se ajudando, você vai estar conseguindo, de alguma maneira, mudar a sua mentalidade e procurar se inspirar nas pessoas vencedoras, nas pessoas que investem e que têm sucesso, nas pessoas que empreendem e que têm sucesso. Você vai se inspirar na vida dos grandes empresários, dos grandes investidores. Reflita sobre isso. Investir na Bolsa de Valores tem muito a ver com a sua capacidade de raciocínio, com a sua visão estratégica, com o seu jeito de pensar e agir. Para ter sucesso, lhes garanto, você vai precisar mudar o seu jeito de pensar e de agir. Se assim não o fizer, você não terá sucesso na Bolsa de Valores. Lamento, mas essa é uma verdade. A minha verdade, porque eu constatei isso na prática. Se você quiser continuar duvidando, é o seu direito. Muito bem, começamos esse sábado fazendo estudo de caso da Oi e vamos começar direto falando sobre a questão do leilão do 5G. Vamos começar por aí, certo? Vamos começar por aí. A Anatel aprovou a versão final do edital e foi marcado o leilão do 5G para 4 de novembro. O edital, inclusive, já foi publicado. Vamos falar um pouquinho sobre isso e o que é que isso significa. É importante entender o contexto. Entender o contexto. Lembre-se sempre, você precisa estudar. Não há possibilidade de sucesso sem estudo e sem conhecimento. Desculpa. Eu não gosto de ler. Tchau, você é um fracassado. Você é um fracassado, um derrotado. Está fazendo o que aqui? Eu não gosto de estudar. Tchau, você é um fracassado. Está fazendo o que aqui nesse canal? Perceba, este canal é uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de transformação da sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Estudar, ter sede de conhecimento, ter fome de conhecimento.
investir todos os dias em aprendizado, ser seletivo, se afastar de porcaria, se afastar de ruído, se afastar de redes tóxicas, dessas redes sociais onde predomina a mediocridade e a ignorância. Se afaste desses ambientes. Procure estudar, procure entender como funciona a mente de Warren Buffett, de Howard Marks, de André Jakurski, Henrique Breda, Florian Bartunek. Você precisa aprender com os vencedores. Este é o convite que eu estou fazendo aqui para vocês. Se você tiver essa disposição, maravilha, venha com a gente. Você não vai se arrepender, isso eu garanto. Muito bem, vamos lá entender agora esse contexto do 5G, que agora ele se materializa enquanto algo real, a partir do momento que no dia 4 de novembro nós teremos finalmente o leilão do 5G. A tecnologia da conexão à internet de quinta geração, ela dá um passo para enfim chegar ao Brasil. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, ela aprovou a versão definitiva do edital e já tornou ele público. A data do leilão está marcada para 4 de novembro. Será o maior leilão já realizado pela Anatel, o que configura por si só um marco histórico na vida da instituição e no Brasil. O valor, atualizado recentemente, considerando os ajustes determinados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, representa uma quantia de 49,7 bilhões de reais. O leilão representa uma quantia de 49,7 bilhões de reais. Desse valor, 10,6 bilhões são outorgas pelas faixas e 39,1 bilhões são compromissos de investimentos na implementação das redes. As faixas que serão leiloadas são as de 700 MHz, a de 2,3 GHz, a de 3,5 GHz e a de 26 GHz. Servirão tanto para ativar o 5G quanto para ampliar também o 4G, que continuará existindo ainda durante um bom tempo. Ao contrário dos leilões anteriores, este terá a maior parte dos valores destinados a investimentos em vez de arrecadação para os cofres públicos. Conseguimos fazer um leilão não arrecadatório, afirmou semana que passou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Aliás, está de parabéns o ministro Fábio Faria pelo trabalho que vem realizando. O governo calcula que o 5G poderá gerar 1,2 trilhão de dólares de investimentos nos próximos 20 anos. A nova tecnologia promete velocidades até 20 vezes superiores às atuais, além de um tempo de resposta, como é chamada latência, tempo de resposta, baixíssimo entre os dispositivos conectados. Menor latência, maior velocidade. É disso que estamos falando. 20 vezes mais veloz. Isso é muito importante. Isso vai permitir o desenvolvimento de novas aplicações, desde carros sem motoristas, até inovações na indústria, mineração e agricultura, entre outros importantes setores da economia nacional. A proposta do relator Emanuel Campelo, da Anatel, foi aprovada pelos colegas com acréscimo de algumas alterações, alguns ajustes, algumas recomendações que haviam sido feitas pelo TCU foram incorporadas. Após 2 adiamentos, a reunião que aconteceu na última semana, ela definiu claramente de que a Anatel poderia avançar
e que poderia, enfim, agendar essa data deste leilão. O 5G é importante que a gente entenda que ele já é uma realidade em alguns países do mundo, enquanto aqui a gente ainda vai começar. O jogo já começou em alguns países. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da China, da Coreia do Sul e de boa parte da Europa. Por aqui, a preparação do edital levou incríveis 3 anos. 3 anos. Isso é o serviço público. Essa é a característica do serviço público brasileiro. Não é possível acreditar que isso é normal. Isso desafia qualquer lógica de bom senso. Qualquer lógica de bom senso está desafiada por esses tempos demandados para que as coisas aconteçam no Brasil quando tem a mão do governo. Isso é inadmissível. É preciso desconstruir este modelo. Esse modelo está errado. Precisa ser desconstruído. Cabe à sociedade. Cabe à sociedade se mobilizar, cobrar, exigir. Somos aqueles que pagam para que isso exista. Somos aqueles que pagam com os nossos impostos para que esse Estado exista. Cabe a nós cobrar melhor qualidade, melhor agilidade, melhores respostas às necessidades da sociedade. Porque é o serviço público. Entendam o significado da palavra, serviço público. Eles lá estão, nos governos, para nos servir. No dia que o povo brasileiro entender isso, poderá fazer o Brasil um país de primeiro mundo. Enquanto isso não for compreendido na sua essência, viveremos desse jeito. Desse jeito aí. Mas vamos lá. O importante dizer é que nós temos agora uma data e a partir daí é esperar a implementação dessas transformações. Agora, o que isso significa do ponto de vista objetivo? O que isso significa do ponto de vista objetivo? Começamos imaginando um pouco o impacto que isso vai ter no que já se chama de indústria 4.0. Já ouviu falar? Importante entender esse impacto. Nós estamos falando, quando nos remetemos a essa denominação indústria 4.0, nós estamos falando numa mescla de coisas que podem se combinar, aumentando produtividade e rentabilidade das indústrias. Nós estamos falando aí de inteligência artificial, robótica, estamos falando de nuvem, estamos falando de internet das coisas. Termos que até pouco tempo não eram nada conhecidos e ainda são desconhecidos para muitas pessoas. Hoje já fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e de muitas empresas. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial. É como se estivéssemos numa nova revolução industrial. Esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e a troca de dados, bem como as etapas da produção, os modelos de negócios por meio do uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência, customização são as palavras-chave para definir a indústria 4.0, que vai ter um impacto significativo na produtividade, pois ela aumenta a eficiência do uso dos recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala,
além de propiciar a integração do Brasil em cadeias globais de valor. Cadeias globais de valor. Isso vai implicar em transformações na gestão empresarial, principalmente em duas vertentes. A primeira, relacionada à estratégia para implementar tecnologias, buscando cooperação entre áreas de TI e de produção. Além disso, é importante destacar que a indústria 4.0 ela representa a ideia da automação industrial e da integração dessas diferentes tecnologias. Nós teremos uma agregação de valor ainda difícil de dimensionar, mas se fizermos um recorte em cada uma dessas possíveis aplicações, dessas possíveis vertentes de desenvolvimento, a gente começa a perceber que o infinito está à nossa frente. A inteligência artificial, ela permite uma aplicação de análise avançada de técnicas baseadas em logística, incluindo aprendizado de máquina, para interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos de sistemas, apoiando e automatizando decisões e realizando ações. Já a computação em nuvem, ela permite a distribuição de serviços de computação, servidores, armazenamento, banco de dados, redes, software, análise, inteligência, tudo pela internet, com a utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em data centers, proporcionando recursos flexíveis e economia em escala. A computação em nuvem permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes como um serviço e a partir de distintos dispositivos remotos. Desta forma, evita-se investimentos altos em equipamentos e equipes de suporte. Está tudo na nuvem, podendo ser acessado por múltiplos equipamentos. As empresas, então, passam a focar os seus investimentos nas suas atividades principais. Já a internet das coisas é uma abordagem para atuar em dados, com maior variedade e complexidade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, usados para resolver problemas de negócios. Esses conjuntos de dados são volumosos e tão volumosos que um software tradicional de processamentos não conseguiria gerenciá-los. São utilizadas, portanto, técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para extrair as melhores informações, as mais relevantes aos seus negócios, interferindo, fazendo inferências, ajudando na projeção de tendências que não seriam possíveis de se obter com uma análise humana. Isso tudo tendo como ideia de que você estará fazendo a interconexão entre objetos por meio de uma infraestrutura habilitadora, eletrônica, software, sensores, com capacidade de computação distribuída e organizado em redes, que possam se comunicar e interagir, podendo ser remotamente monitorados e ou contratados, resultando em múltiplos ganhos de eficiência. Temos também a questão da robótica, onde você pode ter dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, interagindo fisicamente com as pessoas ou seu ambiente e que são capazes de modificar o seu comportamento com base em dados de sensores. Novamente, mais velocidade nos processos, redução de custos, mais eficácia, mais eficiência, mais precisão. Isso a robótica nos oferece. Nesse contexto, temos também a vertente de preocupação com a cibersegurança, com um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltado para a proteção dos ativos de informação, por meio do tratamento de ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelos sistemas de informação que estão interligados.
Lembrando sempre que nessa questão da cibersegurança, a Oi Soluções içou suas velas. Nesse mar da cibersegurança, a Oi Soluções está atuando ativamente, oferecendo soluções, produtos, consultoria, criando assim uma ação personalizada para atender às necessidades de pequenas, grandes, médias empresas, empresas públicas e empresas privadas, né? Então esse é o contexto da indústria 4.0, esse é o contexto do que nós estamos enxergando como um potencial de transformação a partir da viabilização do 5G. O que se espera, por exemplo, com a indústria é que o uso das tecnologias digitais permitam aumentar em 22% em média a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas. Isso olhando os segmentos de alimentos, bebidas, metal mecânica, moveleiro, vestuário e calçados. Muitos ainda acreditam que falar de indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras e que somente grandes empresas com atuação internacional teriam acesso. Mas a ideia é que isso, de fato, pode ajudar a transformar todas as empresas que estejam digitalizando os seus processos. É isso que a gente entende também como algo perfeitamente plausível. A chegada do 5G é um marco divisor no desenvolvimento do Brasil. Um marco divisor na nossa forma de interagir por meio da internet. A fibra ótica é essencial para que esse 5G funcione. E como disse o Rodrigo Abreu, CEO da Oi, é impossível pensar em 5G sem pensar na Oi. Porque a Oi é dona da Vital. E a Vital é a maior extensão de fibra ótica que existe no Brasil. Em sendo assim, para fazer a ligação das antenas de 5G, o 5G vai demandar a colocação de pequenas antenas nos postes de energia. Para conectar uma antena a outra, é preciso da fibra ótica. E quem está presente na maioria das cidades? Quem possui a maior malha de fibra ótica na maioria das cidades? É a Oi. É a Oi por meio de sua empresa, a Vital. Sim, porque a Oi é uma das donas da Vital. A Oi é um acionista relevante da Vital. Ponto. Ah, eu não entendo isso. Desculpa, vai estudar. Vai estudar. Entendeu? Porque tem gente até hoje que repete a bobagem de que a Oi é um acionista minoritário. Isso é uma bobagem. Não repita isso. Pare e vai estudar. Grandes empresas se unem. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, gente. Desculpa. Tem que maratonar e aprender. Se você não investir seu tempo no aprendizado do conhecimento já disponibilizado aqui, você não se ajuda e eu não posso te ajudar, óbvio. Óbvio que eu não posso te ajudar. Você não se ajuda, aí fica difícil. Duas empresas, grandes empresas, se reúnem e criam uma nova empresa a partir da união dos seus esforços, dos seus investimentos. É isso que nós estamos falando. Se nós olharmos para a Braskem, nós vamos entender a Vital. Estudem a Braskem, já fiz vídeo sobre isso aqui. Esse case da Braskem eu conheço por dentro. Conheço a história e conheço essa estrutura da Braskem por dentro. A Braskem é resultado da união de duas empresas, Odebrecht e Petrobras, que se juntam e se tornam sócias e dão vida à Braskem. É exatamente isso que está acontecendo com a Vital. O BTG e a Oi se juntam e dão vida à Vital. Petrobras e Odebrecht, um é maior do que o outro, um é menos relevante do que o outro,
isso tudo está muito bem disciplinado no que se chama acordo de acionistas. Já ouviu falar sobre isso? Deveria, porque eu já abordei esse assunto aqui no vídeo, no canal Viver de Renda. Deveria saber o que se trata. Um acordo de acionistas. Este acordo de acionistas define o que compete a cada um, os direitos de cada um, as limitações de cada um, e tudo isso é feito em comum acordo, a partir de um consenso entre as partes. Obviamente, na hora que você constrói um consenso, é porque você está construindo ali uma estratégia de ganha-ganha. Ambos querem ganhar. E veja que a iniciativa de criar a Vital, a iniciativa de buscar um sócio, parte da Oi. É sua decisão. Ela poderia não ter tomado essa decisão, mas tomou. Então, obviamente, se eu sou o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, neste acordo de acionistas, eu vou estar criando todas as condições para a preservação dos meus interesses, dos meus direitos. Afinal de contas, eu estou internalizando dentro dessa Vital 400 mil quilômetros de fibra ótica instaladas em quase todo o território nacional. Investimentos realizados na construção dessa indústria, nessa infraestrutura de fibra ótica. E lembrando ainda mais, nesta nova empresa Vital, quem está com as autorizações para exploração do serviço de comunicação, de tecnologia, sou eu, Oi, e não meu novo sócio. Exatamente por isso, a Anatel fez uma manifestação dizendo que entende que a aprovação da venda de parte do capital social da época Infraco, hoje Vital, para o BTG seria rápida, porque a Anatel entendia que a Oi continuava sendo um sócio importante e que assim não via problemas para o processo de união entre as empresas, porque as autorizações dadas estavam todas com a Oi. E a Oi continuava tendo presença significativa e expressiva na Vital. Manifestação da Anatel. Então a gente precisa entender isso. Já deveria ter entendido isso, na verdade, porque este assunto é antigo aqui no canal. Não é assunto novo, é assunto antigo. Eu estou aqui repetindo apenas para ajudar. Mas você precisa maratonar os vídeos desse canal. Porque eu vejo às vezes ainda muitas dúvidas, muitas perguntas que não fazem o menor sentido mais a essa altura do campeonato. Porque se você estivesse maratonando, não teria dúvidas. Muito bem. Importante entender que a presença da Oi como beneficiária de toda essa implementação do 5G já é uma realidade. A despeito da Vital ou da Oi querer participar ou não do leilão do 5G. A priori, o CEO Rodrigo Abreu já disse que não tem um interesse imediato em participar. Vai ler o edital, ver se faz algum sentido, por conta da parte aí de conectividade, e tomar uma decisão, avaliando quais são os compromissos que terão que ser assumidos. Então, é isso que nós sabemos hoje. Mas, de novo, quando a gente fala aqui do 5G, de novo, no momento que a gente fala aqui sobre a Vital, é importante entender que a Oi, sim, é um acionista relevante, que detém 42,1% da Vital. A infraestrutura que ali está
são os 400 mil quilômetros de fibra ótica, que eram da Oi. Ela vendeu uma parte dos direitos sobre isso para o BTG. E o BTG também incorporou à Vital 26.600 quilômetros de cabos submarinos, que também faz parte da Vital. Então é este o escopo desta empresa, que ficou avaliada em 22,3 bilhões de reais. A Oi tem 42,1%. Isso representa um pouco mais de 9 bilhões de reais a participação dos 42% da Oi nessa conta da Vital. Lembrando que este valor de 22,3 bilhões aparecerá no balanço da Oi de forma integral. Uma parte em dinheiro pago pelo BTG, a outra parte em ativo, em valor patrimonial, que é exatamente esses 42,1%. Então vai aparecer no balanço os 22,3 bilhões. Isso é outra coisa que ainda vejo muita gente ainda fazendo confusão com relação a isso. Não sabem que valor está sendo internalizado no balanço da Oi. 22,3. Já falei sobre isso aqui também. Uma parte, dinheiro, pago pelo BTG. Outra parte é ativo, é patrimônio. É assim que a coisa acontece no balanço, que aparecerá neste balanço da Oi, né? Importante dizer que a perspectiva que o Rodrigo Abreu tem é de que em 2025, na virada de 2024 para 2025, essa Vital terá tido uma excelente valorização e poderá estar valendo em torno aí de 70 bilhões de reais. De 22,3 poderá estar valendo 70 bilhões de reais. Importante entender esses números. Importante entender esses números. Em assim sendo, confirmada essa expectativa de valorização, a parte da Oi, que era de 9 bilhões e pouco, estará valendo 30 bilhões de reais. Considerando aí, portanto, uma excelente valorização do período de 2021 a 2024. Os 9 bilhões poderão ter sido transformados lá no ponto futuro em 30. Com estes 30 bilhões, a Oi vai vender uma parte das suas ações. O BTG também vai vender uma parte das suas ações no IPO, que deverá ser realizado da Vital em 2025. Por que o BTG vai fazer isso? Porque é de sua natureza. Ele não está aí para ser dono de uma empresa. Não é da essência dos bancos de investimentos fazer isso. Eles tornam-se sócios de empresas, transformam essas empresas, multiplicam o seu valor e vendem. E botam o dinheiro no bolso, no caixa. É isso que o banco de investimento faz em qualquer parte do mundo. E é isso que o BTG vai fazer. Ele vai participar do IPO, ele vai estar vendendo uma parte de suas ações. O que será vendido nesse IPO? Ações preferenciais, talvez 100% delas, e ações ordinárias, num percentual menor. Aí vai depender das estratégias que os sócios BTG e Oi vão construir ao longo do tempo, para definir qual será a parte que cada um vai vender na hora do IPO. Esse IPO deve ser nos Estados Unidos, na bolsa da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. É preciso entender um pouco essas coisas, mas, de novo, nada disso que eu estou falando aqui é novo. Na verdade, é assunto velho, que eu trago porque eu vejo que há
uma deficiência do ponto de vista de compreensão, e que muito se deve a não estar maratonando os vídeos do canal, porque tudo isso deveria ser algo que a grande maioria dos inscritos aqui deste canal deveriam estar dominando na ponta da língua. Quando fizessem qualquer pergunta sobre esse assunto, deveria ter a resposta pronta para dar, porque tudo isso já foi muito falado aqui, né? Então é importante isso, entender o que está acontecendo com relação ao 5G, os ganhos para o Brasil, o potencial de geração de recursos, o potencial de geração de transformação, o que isso impacta a vida das empresas, o que isso impacta a vida das pessoas. E nesse processo, para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai ver uma grande transformação acontecendo a partir da fibra ótica. Portanto, a Oi, como sócia da Vital, tem um papel preponderante nessa via de implantação do 5G no Brasil. Não é possível implantar o 5G no Brasil sem que a Oi seja um ator de grande importância. Diria mais, talvez o principal ator para fazer com que o 5G aconteça no nosso país. Pense nisso, fique com Deus, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau!